Olá, bem-vindos ao nosso podcast Cristianismo para Todos e hoje temos um convidado muito especial, que é o Padre Fernando Torres, e hoje vamos ter aqui uma conversa franca sobre o Natal. Então, fiquem aí. Então, hoje temos connosco o Padre Fernando Torres, que é pároco de Vila Nova Famalicão e de Bruf. Muito bem-vindo, Sr. Padre. Obrigado. Então, estamos aqui para falar um bocadinho sobre o Natal, né? Que é algo que nos une. E eu tenho aqui uma pergunta para si, não é? Mas tenho um comentário a fazer, que é de lhe explicar a maneira como eu vejo o Natal, em certo sentido, que é. Imagino que posso tratar por tudo, não é? Imagino que fazes anos, o Fernando faz anos, e os teus amigos juntam-se e fazem uma festa contigo, não é? Porque tu fazes anos. E então fazem uma festa e tal, tudo muito bem e tal, ok, muito bem. Bom, no ano seguinte, eles lembram-se e fazem outra vez uma festa, porque tu fazes anos, só que fazem uma festa mais bonita ainda, não é? Tipo, chamam mais gente e tal, não é? No ano a seguir, mais gente e acrescentam mais um dia à festa e vão, tipo, cada vez melhorando, os anos vão passando e agora vão pondo mais luzes, mais efeitos, vão convidando mais gente, vão publicitando a coisa e a tua festa está a ficar cada vez mais bonita, não é? Mas é a tua festa ainda, não é? Então, os tempos vão passando, as décadas vão passando, o Fernando vai crescendo e às tantas a festa atingiu uma dimensão tal que está espetacular a festa. Vem montes de gente para a festa, só que chegou a um ponto em que um dia, houve um ano, em que tu não apareceste à festa. Não pudeste ir à festa. E o que é que acontece? A festa seguiu na mesma. E toda a gente foi, festejou, a festa estava linda, cheia de luzes, cheia de dias, veio montes de gente festejar. Só que às tantas o pessoal já não sabia o que é que estava a festejar. E depois diziam, esta é a festa do Fernando. Quem? O Fernando. Tipo, mas tu já não apareci, já não estava lá. Tu agora já não vais à festa porque percebeste que a festa não era sobre ti. E a malta continua a festejar ao ponto de passar anos e anos e anos e anos e a festa continua, cada vez mais linda, só que as pessoas já não sabem o que é que estão a festejar, na verdade. Estão a fazer a festa, gostam da festa, toda a gente gosta do Natal, toda a gente espera pelo Natal, toda a gente gosta da ceia, das prendas, das luzes, do ambiente na cidade, dos carroceiros, toda a gente gosta disso. Só que já não é sobre Jesus. E a pergunta que eu te enviei foi: como é que o Natal então evoluiu do anúncio de um Deus que se fez homem numa humilde manjedoura a uma quadra de consumo desenfreado e que se esqueceu da sua origem? E depois a espada para nós, que é: o que é que nós cristãos temos a ver com isso? Ou se achas que a gente tem alguma coisa a ver com isso? Primeiro, pegando nessa analogia da festa, a primeira coisa que nós devíamos primeiro pensar é logo, quem não é visto não é lembrado, não é? Nós vemos isso nas publicidades das empresas de publicidade, e que estão de artes gráficas, que estão preparados para isso, e eles dizem e desvendam bem isto, não é? Quem não é visto não é lembrado. E nessa festa o Fernando desaparece, não é? O Fernando não aparece, ou melhor, ele aparece, mas torna-se invisível, faço-me entender? Sim, sim. E as pessoas já não querem saber do Fernando, querem marcar aquela data, não é? Porque foi bonita o ano passado e nós continuamos a celebrar essa data. E nós, às vezes, isso acontece entre nós, não é? Acabou a universidade, mas nós, naquela data da universidade, continuamos a juntar-nos, não é? Mas a universidade já acabou, há 40, 50, 1000, 2000 anos. E por isso, quem não é visto não é lembrado. E depois, atualmente, é um bocado isto, numa lógica, digo eu, isto é a minha perspectiva, Sim. E é nessa perspectiva que eu estou aqui, e que desde já quero agradecer, devia de ser por aí que devia ter começado, que é agradecer o vosso convite para estar aqui neste podcast. Mas como está a ser tão informal que até me esqueci Ainda bem. de agradecer o convite e dar um bom dia para quem nos ouve, claro. Mas, continuando na lógica daquilo que eu digo,
O problema é que a analogia com a nossa festa de aniversário é como digo, nós lembramos-nos, porque a pessoa está, quem já não é visto não é lembrado, e depois tem uma outra dimensão, o Fernando tornou-se incómodo, não é? Jesus torna-se incómodo. Exatamente. Torna-se incómodo e ao tornar-se incómodo vem ao de cima aquilo que é supérfluo e que é mais agradável às pessoas aos olhos delas. E na verdade é o que as pessoas querem, não é? É isso, não é o Fernando que eles querem, é isso, a festa que eles porque querem. o Fernando tornou-se enfadonho, tornou-se símbolo de outras coisas, ou até nesta lógica, pá, não sei quem poderá estar por trás, não é? Mas nesta lógica que nós vamos percebendo de tirar cada vez mais, pouco a pouco, os símbolos que são de Cristo, não é? Começou com os crucifixos nas igrejas, nas escolas, com tudo o que é, no fundo, meter as igrejas para dentro da sacristia, para dentro dos seus espaços, das paredes, como o vosso, no vosso e no nosso nas igrejas, que não deixa de ser o mesmo espaço celebrativo e de comunidade, onde a comunidade se encontra. E, portanto, há este querer tomar conta do próprio espaço, não porque lhes diga alguma coisa àquele aniversário, mas porque lhes diz muito tudo o resto. Porque vende e percebe-se perfeitamente que há uma tentativa de rebaixamento, não é? Se tu, entre amigos, que não tem nada a ver com... Pronto, entre amigos de infância, por exemplo, mas que já não acreditam, não é? Ou estão totalmente afastados, como é o meu caso, essas pessoas depois acabam por... quase que, tu celebras, tu vais à missa, tu vais, faço-me entender, fica só pelo supérfluo, pela família, e agora acho que até nem a família já é um propósito, não é? Isso é o nosso propósito aqui no Norte, mas não me parece que o propósito da família seja no Sul, e nós sabemos que há vários estabelecimentos noturnos que já começam a abrir nos dias de Natal, ainda com alguma resistência, mas se calhar caminhamos para isso, não é? Não tinha pensado nisso. O propósito é esse, ou seja, é efetivamente a sua preparação, e nós estamos conscientemente disto, tomando consciência, eu e tu estamos conscientes disto e não conseguimos contrariar, não é? E pronto, vamos tendo as nossas ofertas, vamos tendo a nossa mensagem, mas nós sabemos que muitas das vezes a mensagem não passa, não é? Porque o que ali é pedido é muito mais do que isso. Achas que tipo, a tarefa de evangelização da Igreja tipo, é que falhou, ou achas que era inevitável que de alguma maneira o mundo secular tipo, abafasse as vozes? É um bocado isso, e era por onde eu estava a querer chegar. Primeiro, porque Jesus já não é visto, não é? Já substituímos-lo por outros bebés, não é? Por outras datas. Mas centrando nesta, ou isso, mas depois é este retirar daquilo que é a essência, não é? O problema é que nós estamos a retirar da essência, esquecemos do resto, não é? Então o Natal já não é o dia 25 de dezembro, começa em novembro e acaba em janeiro, não é? Nem dezembro ultrapassa dezembro, e portanto é um bocadinho nesta lógica da comercialização e ter ali um espaço de se investir milhares e milhares de euros, como em Lisboa, 750 mil euros, não é? Para depois ter algum retorno económico relativamente àquilo e dar às pessoas um espaço onde elas possam estar, porque caso contrário, onde é que elas estariam? Dentro de casa, porque está frio, não é? E então é conveniente ter as pessoas fora e fazer com que o comércio local e o pequeno comércio possa dar algum fruto e ter ali um local de encontro entre as pessoas. Que é um encontro entre famílias, porque elas não se vão encontrar com outros, não é? Enquanto que tu, quando vais, pelo menos na noite de Natal, vais-te encontrar com a tua família e diz aquilo que noutras circunstâncias e tu és aquilo que és na tua família e não tens nada a esconder porque eles conhecem-te, pronto, há aqui uma substituição destes valores primeiros e obviamente que o menino Jesus acaba por ser um incómodo, não é? Algo que deve ser escondido, até por numa lógica agora atualmente, numa lógica de respeito pela diversidade, não é? Para aqueles que não acreditam no menino Jesus. E então aqui temos que tapar, coitadinho,
porque ele vai Pode fazer ofender mal, alguém, não é? ele vai ofender os outros. Nós temos que ver os outros, as outras realidades, mas os outros não podem ver a nossa, não é? E então, tudo muito imbuído neste espírito de retirar tudo o que é cristianismo da própria sociedade e dos seus valores. Enfim, isto é uma mescla que nós vemos e vamos avaliando e que vamos tirando a nossa conclusão, mas a minha conclusão é mesmo esta, não é? Desta dificuldade, efetivamente, de nós encontrarmos alguma referência ao religioso, por exemplo, não é? Uma das batalhas, permita-me partilhar convosco, mas uma das batalhas que eu me apercebi neste enfeitamento, que não é uma herança minha, como vocês sabem, mas este enfeitamento é enfrentar as igrejas, pronto, pelo menos ter alguma coisa referente a Jesus e a Maria e a José, ou que não tenham elementos extra que queiram trazer para ali e que não identifiquem nada com o cristão. Isto à frente, pronto, para ter pelo menos respeito, mas somos nós que temos que alertar para quem faz os efeitos, caso contrário daqui a pouco estão a pôr pinheirinhos e burrinhos ali em torno, não é? Ou outras coisas quaisquer, que um carrossel ou assim, já está ao lado, mas não é uma crítica, é o que é. Isto agora é uma à parte, mas não trazer elementos que sei lá, uns cachorros ou o quê, para ali, a praça de alimentação ali para ali, e descaracterizar aquilo que pelo menos é a frente de uma igreja, e portanto é sempre muito difícil esta luta. Mas isto estamos a falar de um efeito, não é? Agora, o espírito em si, claro, se as pessoas vêm e celebram e fazem o caminho, não é? Como os efeitos estão a fazer o caminho desde novembro, e as pessoas fazem este caminho de advento, que vocês também têm enfim, isso é difícil, e conseguir chamar a atenção para o real, pá, é sempre um bocadinho complicado, mas lá estamos, também para alertar os cristãos, para que, pronto, não se distraiam e saibam, acima de tudo, criar aqui algum equilíbrio, e acho que aqui é a grande lição, não é? Porque eu até agora estive a puxar para outra versão, para a parte negativa, que efetivamente desapareceu, porque quem não é visto não é lembrado, e há essa tentativa de retirar o Menino Jesus daquilo que é o espaço público, mas depois também este equilíbrio, não é? De nós, a partir daqueles que nós temos, nós dar-lhes aquilo que é o essencial, não é? Que nem que seja a construção do presépio, o poder estarem em família, de falarem, virem à Eucaristia, não é? E pelo menos aí poder fazer esse caminho naquele pequeno tempo que temos, e ajudar as pessoas a criar este equilíbrio entre aquilo que é a oferta do dia a dia, não é? Não vamos proibir as famílias de pegar nos meninos e irem até ao carrossel e até à praça de alimentação e até à árvore de Natal, mas ao mesmo tempo ter espaço para isso, mas também ter espaço para a família, espaço para a oração, espaço para admirar aquilo que é o mistério do Natal, no fundo, não é? Nós estamos a estudar um livro aqui durante a semana que falava sobre nós sermos satisfeitos em Deus, a gente achar a nossa alma completa em Deus, e a certo ponto o autor estava a dizer que muitas vezes nós somos como crianças que aprendem a fazer castelos de areia numa caixinha de areia, sem perceber que Deus preparou-nos uma praia e que a satisfação que a gente encontra ali na caixinha de areia, a gente acha que é aquilo, tipo, é aquilo que existe, e a gente debruça sobre aquilo, procurando naquilo a nossa felicidade. Quando Deus, Ele próprio, se ofereceu para nós encontrarmos nele essa satisfação, essa felicidade da nossa alma, né? A completude da nossa alma. Se existe a palavra completude. Não. Mas pronto, mas da gente se sentir completos nele. E o Natal, o que eu penso é um bocadinho isso que estavas a dizer, que é, tudo bem, a malta a festa vai ficar cada vez mais bonita. É o que vai continuar. E eu acho que não é a questão da gente dizer que aquilo está errado, o outro lado é que está certo. Não, é a gente perceber, ok, tudo bem, isto é bonito, de facto é bonito, mas a questão é que Deus tem algo muito superior maior, a isto que tu estás a ver,
E sim, podes usufruir disso, mas lembra-te que isto existe porque isto começou por uma mensagem que é de uma infinita maior Sim, sim, importância, sim. não é? Mas Mas até ao entendimento dessa infinita e maior importância é um caminho muito longo, não é? E que é mais fácil os desvios, não é? Nós quando vemos um atalho, nós vamos logo lá por ele, seja na estrada, seja onde for, nós procuramos sempre o caminho mais rápido, não é? No GPS, vamos nos contentando o com as GPS, o pequenas GPS coisas. que te dá é o caminho mais rápido, portanto é um bocadinho por aí. E esta satisfação rápida, não é? Dos momentos que também são ultrapassados de forma abrupta, não é? Com uma velocidade enorme. Ainda ontem era Natal de 2024, não é? E, portanto, à velocidade que isto vai dando, nós também vamos nos completando com aquilo que é o mais rápido. Ao mesmo tempo, também, o segredo da justificação também está na própria pergunta que fazes, não é? Que é como o Natal evoluiu do anúncio de um Deus que se fez humilde na manjedoura. Isto, quem é que quer assumir isto, não é? Da humildade e da simplicidade. Já não Não é? faz sentido no mundo de hoje. É isso. O que interessa é as luzes a brilhar, não é? Que é uma coisa bonita. E se amanhã o que atrair for outra dinâmica, os focos, anda sempre muito na base da luz, mas se forem os focos, se for outro tipo de disposição, Outra não é? moda, outra moda, Outra moda qualquer que aparecer, aí já nós rapidamente desviamos, porque a manjedoura já não atrai. Quem é que, olha, vamos aqui fazer um presépio até bonito, quem é que vai se deslocar para ir ver e estar ali, contemplar e rezar e fazer silêncio? Por exemplo, esta parte do fazer silêncio, se calhar ninguém está disponível para Estou-me a isso. lembrar daquela passagem lá em Isaías que quando fala que tipo, não havia nele aparência nem belezura para que o buscassem, não sei quantos, e é um bocadinho o que está, tipo, em Jesus não há essa atração Claro, não tem aparência de extemporânea, bem, não tem aparência de bem, não é? Nós saber, na lógica daquilo que é a tradição da Igreja, que a certa altura Santo Inácio diz isso, não é? Porque Jesus não tem aparência de bem, e a manjedoura não tem aparência de bem, mas que é o bem, enquanto que tudo o resto tem aparência de bem, porque nós somos logo atraídos para ela, mas no final continua vazio, não é? Continua, até pode-se ter comido muito, porque o comer muito tem aparência de bem, mas não é bem, porque depois no final ficas cheio. Ficas cheio, coração, até cheio demais, não é? E o nosso coração é enganoso, não é? E depois ficas vazio naquilo que é o essencial e naquilo que procuravas, na comida que te preenchesse, mas que não te preencheu. A única coisa que te preencheu foi a barriga. Portanto, e nós não conseguimos saber distinguir isto. E Jesus não tem aparência de bem, não é? Esta manjedoura não tem aparência de bem. Por muito bonito que seja, pormos lá os caquinhos em casa e até na estrada, mesmo admitindo que já se faça isso, que até isso tenta-se retirar, não é? Cá está. As manjedouras tentam-se retirar. E São José, Nossa Senhora e os pastores, e todos aqueles protagonistas que aparecem na Sagrada Escritura. Mesmo que isso não tenha aparência de bem, não é? Por muito bonito que seja aos olhos, mas fica... Não é fixe, não é fixe. É isso, não é fixe? Fica muito pela aparência, fica muito pelos sentidos, e não por este sentido profundo daquilo que é as pessoas sentirem-se realizadas e perceber o sentido que aquilo pode te dar para a tua vida. E isso Sim, eu acho que hoje em dia as pessoas, lá está, né? Há uma profundidade que as pessoas, tipo, deixaram assim de procurar, né? Porque dá tempo. Do sentido das coisas. Sim. Então é tudo fast food, né? Hoje em dia é tudo fast food. Claro. Porque requer tempo, não é? E as pessoas ou não têm esse tempo ou não querem se dispor a esse tempo. Porque depois há ali aquelas tais aparências de bem que me vão preenchendo e que depois, no acumular, nós vamos estar um bocadinho distraídos, não é? Porque no dia a seguir começa um novo ano, começa novos desafios, começa Sim, eu acho que se novos Deus, anseios, não é? se Deus fosse uma pastilha que o pessoal tomasse, o pessoal ainda tomava. Claro. Agora, como Deus, tipo, Deus, ninguém encontra, digo eu, ninguém encontra Deus do alto do seu orgulho, do alto do seu, não é? Eu acho que Deus mostra-se, Deus vem ao encontro, que é o Natal, né? Deus vem ao encontro do homem, mas de facto, é como diz lá em João, que diz que
a luz veio ao mundo, não é? Mas como as obras eram más e a malta, tipo, não se aproxima da luz, não é? Por causa da luz. Afasta-nos da luz. Sim, tipo, o pessoal deixou de procurar essa profundidade porque vai-se habituando aos pequenos castelos de areia, não é? Que vai fazendo. E, na verdade, é muito difícil explicar às pessoas que há essa profundidade. Claro. É muito difícil explicar. Claro. E muitas vezes as pessoas procuram em outras alternativas mais da moda, não é? Em coisas orientais e não sei o quê. Mas rapidamente esgotam-se, não é? Eu também tenho-me apercebido disso, ou seja, o pessoal procura, é tudo muito bonito, mas depois acabam por não ter paciência para aquilo, não é? Porque cá está, porque nós estamos habituados a um ritmo frenético, que deixar tudo para seguir aquele caminho, não é? Que depois não tem sentido o último, não é? Ainda há pouco tempo ouvi um podcast relativamente a isso, que alguém que foi para os montes altos de Tibete e tal, fazer o seu silêncio, etc., mas depois não tinha sentido. E depois quando ele, mas eu já tinha alguém que fazia sentido, que é fazer tudo isto, mas depois tem Jesus, não é? Olha, há aqui um sentido, não é? O sentido não é vazio, mas é um encontro pessoal. E então a pessoa voltou outra vez atrás na sua proposta. Portanto, pronto, as pessoas podem procurar, porque vamos procurando, não é? E às vezes, e aqui vem a segunda questão, disso, não é? É isso, e Santo Agostinho fala disso, não é? Tarde te amei quando estavas dentro de mim, andei à procura de ti, e Santo Agostinho converte-se com 30 anos por causa disso, porque andava à procura fora do encontro com Deus, quando ele se apercebe que o encontro com Deus é com o outro, mas acima de tudo também num encontro pessoal e muito interior que nós possamos ter. E aqui está também o que nós cristãos temos a ver com isto, às vezes também o modo como nós conseguimos vender o nosso produto. Aqui, perceba-se, aqui estamos numa conversa muito informal e que seja assim entendido, não estou numa pregação, não poderia muito falar desta forma, não é? Porque pode ser logo deturpada a ideia, mas é a forma como nós levamos este sentido último que efetivamente é ali, não vale a pena estar à procura de outras formas. Achas que nós cristãos temos falhado assim no geral em comunicar a mensagem? Sim, isso temos que admitir porque se há um abandono constante e diário, não é, das pessoas em estarem próximas e elas vêm já ou por tradição ou ainda por alguma tradição, é verdade, outras por efetivamente acreditar, mas que nós, muitos ou poucos, não sei como é que é a vossa realidade, mas eu percebo que desde a minha altura até aos dias de hoje não conseguimos efetivamente apontar um caminho concreto, não é? Individual, não é? Porque depois os caminhos são diferentes, e encontrarmos nos tempos certos para que as pessoas sintam que é por ali o caminho. É como digo, dá aquele exemplo da pessoa que já esteve no alto dos montes do Tibete a fazer silêncio e quando se apercebe que está a tirar para o nada, não é? No fundo, porque é essa procura do nada, do karma, e depois volta-se, não, mas eu tenho ali alguém que me faz sentido e que me dá sentido à minha vida, porque já tinha esse background anterior, porque era cristão, era católico, enfim, daquilo como todos nós crescemos, e era português, e portanto ele disse, não, olha, afinal, tenho em Jesus essa procura. Não se dava como católico, ele diz, dava-se como cristão. E nós, muitas das vezes, deixamos que as pessoas vão para aqui, vão para ali, vão para lá, e depois andamos atrás um bocadinho, mas às vezes já não vamos a tempo, não é? Porque já andamos um bocadinho a reboque daquilo que é as pessoas. E agora, como transmitir isso? A quem me dera a mim ter a solução, não é? Eu podia estar aqui a lançar 30 mil soluções, mas não tenho solução, caso contrário eu teria. E eu acho que, tal como eu vivi, eu consegui o fazer a partir daquilo que a Igreja ainda vai dispondo, não é? Agora, não se pode reduzir isto à oração comunitária, como vocês também têm, ou seja, além de dizer missa ou culto, enfim, estamos a falar do mesmo, é o encontro com Cristo, de vez em quando, não, tem que ser um trabalho pessoal que as pessoas têm que trabalhar.
Agora, se elas estão distraídas com outras coisas ou têm outros caminhos que querem trilhar, claro, nós aí temos que dizer que o caminho mais rápido é por aqui. E as pessoas sentirem-se bem, não é? Faz-me lembrar o Jim Carrey, acho eu que foi ele, sim, o ator Jim Carrey, e ele diz, no Alpha, agora falamos do Alpha, ele a certa altura num dos vídeos diz isso mesmo. Está lá o testemunho dele, não é ele que diz, é um testemunho, é um escrito dele, dou como verdadeiro, e ele diz mesmo, eu gostava que toda a gente fosse multimilionária, ou que chegasse um dia na vida deles a ser multimilionário para perceber que o caminho não é aquele, que o caminho não é aquele, que ele lá chegou, e ele chegou lá e ele diz, eu gostava que toda a gente fosse multimilionária, ou milionária pelo menos, para elas perceber que não é para ali o caminho, só que pronto, nós acabámos por achar que é sempre mais um bocadinho, enchermos de muita luz, não é? De muitas atividades, de muitas viagens, por muito que isso se complemente. Estarmos ocupados, não é? Estarmos ocupados e efetivamente, ainda bem que as pessoas só nos falta é dizer isso mesmo, relativamente às viagens. Agora, eu já estou agora a puxar um tema atrás do outro, que não tem nada a ver com o Natal, mas que vai de encontro àquilo, porque é que as pessoas já não dão tanto valor ao Natal, não é? Ao nascimento do Menino Jesus, por causa da distração que se está a criar, não é? Relativamente às viagens, acho que toda a gente gosta de viajar e programa com a sua família, pronto, não é que sejam umas viagens aqui perto, olha, vamos até à Póvoa, vamos até aqui, até ali, até lá, toda a gente gosta, não é? Mas as pessoas não dão sentido de que Deus, como é Criador, não é? É Ele que cria a partir também das pessoas, não só na natureza como ela se dispõe, mas também na criação que ajuda a que as pessoas criem, não é? Através da criatividade do homem. Da criatividade do homem. E falta este despertar, não é? Despertar, opá, é Deus que assim permitiu que nós pudéssemos ou ter esta paisagem belíssima, não é? A partir dos milhões e milhões de anos, tudo bem, ok, mas ou a partir da inteligência do homem aqui com letra maiúscula, do ser humano, da sua criatividade e da inteligência que nos depositou e que é por aí o caminho, não é? Tipo, claro ver Deus nesse aspecto. Claro que para nós tem outro significado, não é? Mas outro dia estava a falar com uma pessoa sobre o pôr do sol. Não é? É isso, é natureza, é isso. E eu tipo assim, como é que achas que isto apareceu aqui? É isso. Porque a pessoa estava a dizer tipo, que era uma coisa maravilhosa, claro. Lindo, é tipo... inigualável, assim, no fundo, sim, não é? Uma espécie de contemplação, a pessoa estava numa atitude de contemplação, maravilhada com aquilo e não sei quanto, e do género, e não há aquele clique do género, espera lá, mas isto não pode ter acontecido assim. Do nada, sim. Tipo, mas porquê? Pronto, eu acho que as pessoas já não têm esse porquê, não é? Esse porquê, não é? Sim, tipo, com que sentido? É aquela coisa de criança, sabes? Sim. E o para quê? Porquê que é assim, não é? Sim. Porquê é que Deus fez isto? É isso. Uma das coisas que eu fico sempre a pensar é que as pessoas deixaram, mesmo os cristãos, deixaram de saber responder ao porquê das coisas. Como se uma criança lhe perguntasse do género, mas porquê é que Jesus nasceu? Aí eu estou a entrar já na tua pergunta para mim. Sim. Que é... Espera aí, como é que foi que tu perguntaste? Tu fizeste uma pergunta... Que alegria é esta que um menino pequeno, como dizes, nascido numa manjedoura, traz aos cristãos e não só, não é? Agora a alegria, não é? Esta alegria do encontro onde tudo tem sabor novo no coração e até na boca, entre outras alegrias, não é? De onde provém essa alegria e força, não é? Sim, é a questão dos porquês. Eu acho que as pessoas, tipo assim, mesmo as cristãs, ok, o que é o Natal? Ok, é porque nasceu Jesus. Tá, mas porquê é que ele nasceu? Tipo assim, porquê é que veio? Porquê é que Jesus nasceu? Porquê é que ele veio? Teve necessidade de, não é? E eu acho que as pessoas já não sabem, tipo assim, porquê é que Deus enviou o Filho? Estás a ver? Tipo, mas porquê? Tipo, a gente festeja o Natal, nasceu Jesus, veio e tal, ele foi com os pais, não havia estalagem, nasceu na manjedoura e tal. Ok, as pessoas sabem até a história do Natal, tá a ver? Mas aquela questão do saber quem é Jesus? Jesus era o Filho de Deus. Ok, está fixe, ok. Tipo, mas porquê é que ele morreu numa cruz? Tipo, por causa dos meus pecados, mas o que é o pecado? E eu acho que as pessoas já não se sabem perguntar
nem sabem responder claro. às coisas mais essenciais do Evangelho, estás a ver? E quando perguntas, tipo, que alegria é essa? É de todas as... Outro dia nós estávamos aqui a celebrar a ceia e estávamos a pensar em, tipo assim, que cada uma pessoa estava a dizer uma das coisas que Jesus conquistou por nós na cruz. A justificação, a salvação, fomos adotados como filhos, foi-nos dada a vida eterna, tipo, Ele serve agora como caminho para o Pai, Ele apresentou-nos a verdade, a vida e tal, né? E, tipo, só que cada uma dessas coisas é de um sentido tão profundo, tão fora da lógica corriqueira normal do que a gente fala. Que requer tempo. Sim, claro. E eu acho que mesmo os cristãos deixaram de se aprofundar nestas coisas. Tipo, vou ser salvo. Ele morreu para me salvar, mas salvar de quê? Mas porque é que ele teve que morrer? Mas eu pequei, tipo, e Jesus morreu por causa dos meus pecados. E eu acho que a alegria que vem do Natal é esta de Deus vir ao nosso encontro porque nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, tipo, deixámos de querer saber de Deus, na verdade. E Ele manda o Filho como escape para nós, não é? Como Salvador, como caminho para Ele, de volta para Ele. E é todas estas coisas. É nós sermos salvos porque aquele menino nasceu, nós somos adotados porque aquele menino nasceu, a paz com Deus vem porque aquele menino nasceu. Então, tipo, o Natal e a Páscoa, né, que estão ligados uma coisa com a outra, tipo, se nós cristãos não pegarmos nestas datas e, tipo, eu sei que agora é tudo contracorrente, não é? Mas eu acho que se a gente não pega nestas datas e as aproveita sim. Nós não podemos deitá-las fora, não é? Isso, para reavivar os nossos corações. E é por aqui, claro. Reavivar os nossos corações e mesmo... e deixar cair algumas barreiras que até existem entre denominações e a gente perceber, espera lá, nós estamos todos a defender uma causa, e a gente perceber que Cristo é mais importante do que às vezes maneiras de pensar um bocadinho diferentes uns dos outros, sabe? E a gente unir esforços para isso. E depois tem a questão de... A questão da alegria, não é? Que alegria é esta que o menino pequeno, como dizes, não é? Que nasceu numa manjedoura de todas estas realidades, desprovidas e despidas daquilo que é, enfim, o corriqueiro e o habitual, não é? Da simplicidade profunda, que impacto que isto acaba por trazer na alegria às pessoas, não é? E eu falava um bocadinho disso quando as pessoas fazem uma viagem e olham para um pôr do sol ou para algum monumento ou para alguma paisagem em concreto, de uma ilha que está lá no meio do nada, e dali nós conseguimos, enfim, ver Deus, não é? E a minha alegria, agora respondendo à minha própria pergunta, mas acho que aqui também o objetivo é um bocadinho isso, fazermos a pergunta e podemos partilhar, para que é o encanto e o espanto que aquilo nos provoca, não é? Quando nós já estamos imbuídos nesse espírito natalício, a provocação que o menino, o pequenino, não é, nos causa em nós, não é? E do género, que é um Deus que nos provoca, não é? E que uma pessoa fica assim, como é que é possível, não é? É que era Deus. É isso. E é Deus, não é? Tipo, é Deus num bebê. É isso. E que causa alegria, que às vezes nós não conseguimos, muitas das vezes, é conseguir partilhar para os outros aquilo que estamos a sentir naquele momento. E uma pessoa, uau, não é? Que incrível, não é? A partir até também do sabor, não é? Porque as pessoas também aprimoram as suas qualidades para pôr, quando as coisas ainda são tradicionais e carregadas do sentido ainda tradicional, as pessoas poderem apresentar do melhor que sabem, e por isso é que eu dizia, também a partir do sabor, não é? Esta alegria no encontro e onde também até o sabor se causa na boca, não é? Porque nós aí fazemos, esforçamos-nos, no fundo, para pôr os nossos talentos a render, não é? Porque este Deus que nos implica e que nos faz avançar. Era nesse sentido que eu fazia a pergunta e que ao mesmo tempo estou a responder. O espanto, não é? A alegria, dizendo, como é que é possível? Nunca na vida nós iríamos pensar desta forma. Não é de outra forma, nós pensar de outra forma fazemos, não é? Com muita luz, com muito divertimento, com muita distração e com muito encontro, às vezes também um bocadinho supérfluo,
que acabámos depois por ver vários até brincar com esses momentos, não é? A dizer que é um momento eufórico e que na realidade não é nada, não é? Nós temos é que conseguir aturar o outro. Sim, também faz parte. Que me obriga ali ao encontro, a um encontro forçado. Mas é este espanto e ao mesmo tempo este Deus que nos faz pôr os pés a caminho. Até naquilo que é o mais simples do serviço ao outro e de nos querermos mostrar ao outro aquilo que de melhor nós sabemos fazer. Sim, eu pus aqui a ideia de que o rei, o Criador, de repente vem ter com a criação, não é? Jesus vem ter com a criação, e quando ele era rei, ele é rei, tipo, e podia vir como um rei, mas não veio como um rei e veio como um servo, não é? E nasceu numa manjedoura, entrou na sua cidade num burrinho, não é? Morreu numa cruz, e tipo, e isto, tipo assim, isto ensina-nos a viver, não é? Tipo, porque tudo o que se fala do saber viver hoje é uma ideia do tu podes ser melhor, tipo assim, tu podes ser maior, tu podes conquistar mais, tu és altamente, tu consegues, se tu quiseres, se tu te armas a ti próprio, tu consegues tudo, não é? Tu conquistas tudo. E então toda a lógica do mundo vai neste sentido, não é? E a lógica do Evangelho, que deixa de... Lá está, o Evangelho não traz estas alegrias passageiras, traz uma alegria que é uma alegria profunda, que é desta... Tipo, que tu experimentas, não é, na tua vida, e que nós tentamos experimentar, que é a ideia de viver ao serviço dos outros, ao invés de tentar ser maior que os outros. E é contracorrente do mundo, não é? Completamente contracorrente. E a gente olhar para o exemplo de Jesus e perceber que o viver assim é que nos vai trazer a verdadeira alegria, o viver como Ele, não é? E é ao mesmo tempo estranho, não é? Ao mesmo tempo estranho, para os outros que olham para nós e do género, poxa, mas tu tinhas tantas capacidades, não é? Tipo, és um rapaz tão inteligente, podias estar, fazer, acontecer, podias ser um homem de sucesso e tal. E a gente de repente dizer que tipo, não me importa esse sucesso, não é? É que nos preenchemos de formas mais simples, não é? Sim. É isso, é querermos encher com aquilo que é supérfluo, não é? Tipo, achar que o caminho é por aqui, não é. É na simplicidade do encontro com as outras pessoas, de fazer o sorrir às outras pessoas, de dar uma palavra de alegria. Sim, ou encontrar alegria na alegria dos outros. Isso. É valorizarmos, sabermos valorizar, olhar o mundo com esperança, não é? Do género, ok, aconteceu-me qualquer coisa, mas não é o fim do mundo, tipo, não é? Pá, foi a luz abaixo, não morreu, calma, faz outra coisa qualquer, não é? E nós rapidamente, porque temos uma expectativa, criamos uma expectativa e no fundo nós vemos a Sagrada Escritura naquela que é destinada para este tempo, não é? Como sabeis, nós temos as leituras para cada tempo, organizadas, e então percebe-se perfeitamente, mas não é só nesta altura, mas também. Mas São Paulo fala muitas das vezes disso, nós estamos aqui de passagem, não é? Pá, porque é que eu ia estar chateado? Claro que toda a gente se chateia, claro que toda a gente se aborrece, toda a gente quer ter algum sucesso, quer que as coisas corram bem, que consigamos chegar a mais gente e a mais pessoas e levar esta mensagem, é um facto. Ou seja, também estamos um bocadinho trabalhados, um bocadinho para o sucesso nesta cultura que nós vivemos. No entanto, saber viver, tipo, não é? Porque é que me vamos chatear por causa da luz ir abaixo, por causa das coisas e as pessoas estarem sempre... É a ansiedade do mundo, não é? É isso, e nós deixámos levar a isso e de vez em quando convém parar, não é? E o Natal devia ser para isso e nem sempre nós o conseguimos fazer e convidar a que as pessoas estejam verdadeiramente, e até nas estradas, não querendo há um bocado ter caído na crítica de que está mal, mas nas estradas das ruas ou nas ruas das cidades onde estiver eliminado, nós ali podermos dar valor verdadeiro, não é? Irmos em silêncio, até passarmos em silêncio entre as ruas para
para ali absorver aquilo que de fundamental Deus nos vai provocando, não é? A partir da beleza que é o encontro com o outro e naturalmente depois o encontro com Deus naquilo que é, enfim, as suas diversas formas de o encontrar, não é? E não ficarmos só focados numa parte, não é? E de estarmos distraídos e pensarmos que é só por ali, não é? No último sábado estávamos aqui a falar de... Claro que é um exemplo muito radical, não acontece nos dias de hoje, né? Mas Paulo, há lá acho que é na carta, é numa carta que está lá, em que ele fala que os macedónios, eles, tipo, eles queriam ajudar Paulo e por causa de querer ajudar Paulo foram expurgados os bens deles e não sei quantos. E Paulo diz lá que, tipo, mas que, no entanto, que eles mantiveram a alegria dele porque eles tinham no céu uma possessão que é eterna, não é? E então, tipo assim, esta lógica de que eles tinham as coisas daqui como coisas momentâneas, está a ver? E porque havia algo eterno que estava preparado e é outra coisa que as pessoas, tipo assim, aquele bebé nasceu para fazer-nos olhar para isso, né? Para nos mostrar, tipo assim, eu sou o caminho que agora vocês trilham para chegarmos ao Pai, porque Ele quer lá... Ainda hoje lia de manhã, não é? Chamada Páscoa do Natal, não é? Páscoa do Natal, esta ressurreição a partir do menino, não é? Uma luz que... o tal espanto que eu falava, não é? A Páscoa do Natal, nós não devemos celebrar o Natal, é celebrar a Páscoa do Natal, porque o Advento, a Quaresma, etc., são sempre Páscoas, não é? Estamos sempre a celebrar a Páscoa da ressurreição, não é? A partir daquele menino ver aquele sol, não é? Que irradia dele e que nos espanta e que nos provoca, e não só a partir do nascimento por um nascimento, não é? É nessa alegria contagiante que deve ser, que nos contagia a nós e que devemos contagiar também os outros. Não é? Eu vou-te só pedir para depois deixares uma reflexão final para a gente, se bem que a gente já esteve aqui a refletir, não é? Sim. Eu só partilhar aqui a história, eu gosto de pensar na história do Simeão, quando os pais de Jesus vão apresentar Jesus ao templo, não é? E ele tinha essa promessa que veria, não é? De alguma maneira o Salvador e tal antes de morrer, e ele pega em Jesus e diz, pronto, ok, podes-me levar porque os meus olhos já contemplaram a salvação. A salvação, sim. E tipo, é esse uau que tu também estavas a falar, que eu acho que nós precisamos de recuperar, sabes? Tipo, essa convicção das coisas eternas, das coisas que não são materiais e que é tão difícil às vezes a gente acreditar, porque, tipo, né? O mundo está aí para a gente tocar, para se chatear, para tudo, e a gente muitas vezes tem pouco tempo para pensar nessas coisas e para se aprofundar nessas coisas. E é isso, que o Natal possa ser esse momento da gente parar. É como tu disseste, é isso. É o momento de parar e pensar nas coisas mais profundas. É isso. Muito bem. Queres deixar aí uma última... Então, mensagem de Natal. Mensagem de Natal, é isso. Uma mensagem de Natal para vocês. Olha, desde já agradecer. Acho que o agradecer e perceber que nós estamos todos a caminho do mesmo, sempre nesta sensação e como resumo um bocado daquilo que foi a nossa conversa e, portanto, que possa ajudar desta vez e não querendo criar um novo elemento de reflexão, mas nós olharmos, não é? Contemplarmos, tal como um pai e uma mãe. Quantas vezes vemos um pai e uma mãe e nós vemos isso, porque já perguntei várias vezes isso aos pais, quantas vezes eles olham para a criança, não é? E ficam ali a contemplar, não é? Acho que toda a gente já passou por isso, pelo seu filho ou até no meu caso, a minha sobrinha, não é? Os meus sobrinhos, e a minha filhada, assim é que é, e nós ficámos ali a contemplar, a olhar, e uma pessoa pensa, uau, que maravilha, não é? E agora toda a minha vida se desloca relativamente a esta criação
criança e o pai deixa de ir tantas vezes ao ginásio, a mãe deixa de ir tantas vezes à manicure, porque ou tem que ganhar dinheiro, ou guardar mais dinheirinho um bocadinho para aquela criança, ou o pai tem que dar mais tempo para aquela criança porque o tem que ir buscar aqui, ali, acolá, e porque quer estar ao máximo de tempo com a família, com os seus filhos, e que dão tudo pelos seus filhos, e então que a provocação deste Natal seja um bocadinho essa, nós pegarmos e a partir desta memória de um bebé, ou se alguém tiver sido agraciado por um bebé, ou pegar numa imagem, é o que é, socorrermos do que pudermos, e então aí colocarmos e deixar que esse Jesus nos provoque, nos cause alegria, esta alegria interior, e que o que é que eu tenho agora que fazer, tal como aquele pai, como aquela mãe, deixaram tudo para servir aquele bebé, o que é que eu agora posso fazer para também moldar a minha vida de acordo com aquele bebé que me provoca, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Uau! Deus fazer-se presente aqui. Nós estamos sempre a ser, enfim, bombardeados com uma imagem e com uma ideia de uma riqueza, de uma opulência, de uma grandeza, que na realidade, afinal, ela se faz tão pequenina e tão débil e que precisa das nossas mãos para a poder levar na história aos outros. Muito Obrigado. bem. Incrível, top. Padre Fernando, muito obrigado. Ora, isso. E é isso, e estamos aí na caminhada juntos. Tá bom? Ok. Valeu. Muito bem. Meus amigos, até à próxima.